tem uma sequência de acontecimentos envolvendo a Polícia Federal, as fraudes no INSS e o STF, que quando você consegue juntar tudo, a coisa parece fazer um pouco mais de sentido. Primeiro veio a operação que descobriu a fraude no INSS. Depois veio à tona que possivelmente, supostamente, o Lulinha estaria envolvido em tudo isso. E em seguida veio a mudança na condução do inquérito. Depois um pedido de mais prazo, porque parece que faltam policiais para conduzir esse inquérito aí antes das eleições. E agora surgiu um alerta do André Mendonça em relação aos delegados da Polícia Federal que estão trabalhando ali no STF. Será que tudo isso é uma coincidência? Uma questão administrativa ou um recado para falar, olha, se tiver tendo interferência aqui no Supremo Tribunal Federal, a gente vai ter um problema. Eu não sei você, mas eu fico com a terceira hipótese. Hoje, nesse vídeo, eu quero organizar todas essas histórias, conectar todas elas, porque às vezes a gente pega vídeos separados, notícias separadas e não consegue fazer uma conexão e entender direitinho tudo que está acontecendo. Então, se você gosta de vídeos de política, se você quer entender de uma forma mais simples tudo que está acontecendo no judiciário, na política, na geopolítica, já se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa um comentário aqui no vídeo, porque ajuda demais o YouTube a recomendar para outras pessoas que querem entender mais sobre tudo que está acontecendo, todas essas tretas aí que envolvem política. E pra gente entender tudo que está acontecendo, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo para quando começou a Operação Sem Desconto. Segundo a Polícia Federal, essa investigação é para apurar um desvio bilionário de descontos que estão sendo feitos de uma forma irregular em pessoas que recebem benefícios do INSS. Na prática, foi descoberto que milhares de pessoas tinham descontos nos seus benefícios do INSS sem autorização, ou com autorização que foram consideradas suspeitas. E é por isso que esse caso ganhou tanta repercussão, porque quando a gente pensa nesses beneficiários do INSS, a gente fala de aposentados, pensionistas, pessoas que estão ali às vezes com alguma doença grave que incapacita elas de trabalhar, pessoas que recebem um salário mínimo e estão tendo esse desconto em folha sem saber o porquê. Em determinado momento dessa investigação, surgiu o nome do Lulinha, que é filho do Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de indícios que o Lulinha estava aí no meio dessa fraude do INSS, foi pedida uma quebra de sigilo bancário e telefônico, lá em fevereiro, diga-se de passagem, para que se ampliasse essas investigações, para que fosse descoberto se tinha ou não envolvimento dele aí no meio dessa treta do INSS. Até hoje, não veio à tona a quebra desse sigilo bancário, telefônico, se ele tem ou não relação com essa fraude do INSS. E aí é justamente nesse ponto que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas do que já parecem, porque na verdade já parece bastante complicado. Mas calma, piora. A condução da investigação mudou. O inquérito, ele saiu da unidade que conduzia esse caso e passou para a Coordenação de Tribunais Superiores, conhecida como SINC. E aí, segundo a Polícia Federal, essa transferência só aconteceu porque o delegado, ele pediu uma transferência para o seu estado de origem. Então, não teve interferência. O delegado que quis ficar lá mais perto da família dele, do estado de origem, sentiu saudade de casa e aí ele teve que ser transferido e aí tiveram que transferir esse inquérito. O outro motivo é que eles precisariam fazer uma revisão administrativa porque as pessoas que estavam citadas nesse processo precisariam de um foro privilegiado. E aí nós, pessoas que questionamos as coisas que acontecem, passamos a nos perguntar, será que isso pode atrasar o processo? Será que não é estranha essa transferência de inquérito agora que surgiu o nome do Lulinha? Não sei. Pode ser que sim, estejam acontecendo coisas estranhas aí nessa investigação. E aí você não esquece o ponto lá de que teve o pedido de quebra do sigilo do Lulinha lá em fevereiro, até agora, a gente tá no mês 7, não veio à tona ainda. Na semana passada, a Polícia Federal disse que vai precisar de mais tempo para conduzir essas investigações, não vai estar dando tempo para fazer isso agora, vamos jogar um pouquinho mais para frente? Porque a gente tá com pouco pessoal aqui, nem tem tanta pressa assim para esse inquérito sair, principalmente antes das eleições, zero pressa, não sei, isso eu tô dizendo, né? A Polícia Federal só disse, eu acho que não vai dar tempo de soltar, preciso de mais tempo, me dê mais tempo, né, pro André Mendonça.
Tá, aí o que aconteceu? No dia 17/6 do mês passado, aí, uns dias atrás, o governo Lula mandou os delegados cedidos à justiça voltarem para a PF, diz o jornal, né? E aí, desses delegados, eu acho que são 100 ao todo, estão distribuídos, 4 estão lá no Supremo Tribunal Federal, 2 com Mendonça. O governo federal enviou ofícios na quarta-feira solicitando o retorno de policiais federais cedidos aos magistrados. A justificativa oficial foi que eles precisariam que esses policiais voltassem para o lugar já para combater o crime organizado. Então, volta os delegados federais aí da Polícia Federal para os seus cargos, vamos combater o crime organizado, porque os Estados Unidos tá passando na frente da gente, tá prendendo os nossos criminosos, tá sancionando os nossos criminosos. Isso aí tá ruim pra gente. Enfim, saiu essa notícia aqui no dia 17/6. O governo Lula manda delegados cedidos à justiça voltarem à PF, diz o jornal. Isso pode ser uma bela coincidência? Pode. Pode sim, pode sim. A medida se dá em meio ao avanço de investigações sobre a fraude do INSS e no Banco Master, conduzidas pelo gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Lembra? Tem 2 policiais federais que estão trabalhando lá com o André Mendonça justamente no caso Master e nessas fraudes do INSS. E aí hoje saiu essa reportagem aqui da Malu Gaspar, o alerta de André Mendonça ao governo Lula sobre a remoção de delegados da PF. E a Malu Gaspar, ela é muito neutra, né? Olha só. Contrariado com a ofensiva do Ministério da Justiça de determinar o retorno de mais de 100 policiais que estavam cedidos aos órgãos da administração pública, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, alertou o governo de Lula nos bastidores de que se a medida atingisse a corte, poderia configurar uma tentativa de obstrução de justiça e levar à abertura de uma nova frente de investigação. Traduzindo isso aqui de uma forma bem simples para vocês, se você tirar os delegados aqui de uma forma arbitrária em meio às investigações bastante importantes, incluindo investigações com o nome do seu filho, eu posso abrir uma investigação sobre você para ver se a gente não tá tendo aqui uma obstrução de justiça, para ver se você não tá só interferindo nas investigações e tentando atrapalhar, adiar. Basicamente é isso aqui. O governo, ele tem sim o poder de administrar a Polícia Federal, mas não é um poder absoluto. Então sim, essa interferência sem uma finalidade muito clara, muito necessária, pode sim ser entendida como interferência nas investigações. Principalmente porque, gente, uma das investigações é com o filho do próprio presidente da República. E a outra tá aí, a gente sabe, envolvendo o STF. Olha essa parte. Atualmente, 4 delegados da PF auxiliam os ministros do STF, 2 no gabinete do próprio Mendonça, 1 com o Luiz Fux e outro na equipe do Alexandre de Moraes. Mais de 50 órgãos da administração pública foram notificados da ordem do ministro da Justiça, mas o STF até aqui foi poupado da medida e não recebeu o ofício, o que permitiu que os delegados seguissem o exercício regular das suas atribuições no tribunal. E aí, um integrante da Polícia Federal disse aqui para o blog da Malu Gaspar: esse motivo do governo não é verdadeiro. É como jogar um copo de água no rio Tietê e dizer que isso vai melhorar a qualidade da água. Será que tirar esses policiais federais vai ajudar tanto assim a acabar com o crime organizado? Não sei, mas que poderia atrapalhar bastante a investigação do caso Master e do caso do INSS? Isso com toda certeza, né? Isso aí a gente não tem sombra de dúvidas. É uma sequência de fatos que vão acontecendo em uma sequência que fica praticamente óbvio, pelo menos no meu ponto de vista, sobre o que está acontecendo. Primeiro a operação, depois a quebra de sigilo, que até agora não veio à tona. Depois a mudança na condução do inquérito. O pedido de mais tempo, a remoção dos delegados da Polícia Federal. Não sei você, mas me faz pensar que talvez, só talvez, o Lula tenha medo de vir alguma coisa à tona do filho dele e envolver ele, porque ele já tá até aqui com o rolo do Jacques Wagner, né? Que até agora não chegou nele, mas tem lá o Alexandre de Moraes, com o escritório da Viviane Moraes, tem essa suposta, que é tudo muito suposto ainda no caso INSS, se tivesse vazado pelo menos a quebra de sigilo, a gente provavelmente ia ter muito mais informações sobre o caso, só que isso está sendo segurado, mas pode vazar a qualquer momento. Então imagina que supostamente o filho do Lula tem algum envolvimento com essa fraude bilionária no INSS.
o impacto que isso não vai ter aí na campanha do Lula, que tá aí, digamos, de passagem de mal a pior. Então seria, sim, bastante conveniente que isso ficasse para depois das eleições, porque depois das eleições, aí é outro problema, não é mesmo? Me conta aqui nos comentários o que você acha de tudo isso, o que você acha que tá acontecendo. E assim, eu adorei essas falas do André Mendonça. É tipo assim, ó, não mexe comigo não, me deixa aqui quieto, porque senão eu abro um inquérito contra você e aí talvez a coisa fique ainda mais grave do que já tá. O vídeo de hoje é esse, eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.